Agora vamos para a nossa aula da leitura, certo? A fada bondosa. Então, a fada bondosa. A fada Gabriela é muito boazinha. Ela tem um gato azul. A fada porque é uma sílaba só, sua, ó, varinha, ó, NH, nha, varinha, ajudou o tatu a encontrar seu dado perdido. Ajudou também a boneca voltar para sua dona. Gabriela é bondosa e bela. Vamos lá. A fada bondosa. A fada Gabriela é muito boazinha. Ela tem um gato azul. A fada, com sua varinha, ajudou o tatu a encontrar seu dado perdido. Ajudou também a boneca voltar para sua dona. Gabriela é bondosa e bela, certo? Essa é a nossa leitura. Lembre-se da leitura de leite. Grave um videozinho lendo ou trechos de um livro, ou se der até o livro todo, porque vai depender para você poder enviar o vídeo para mim, porque o WhatsApp só permite até uns minutos. Então, vocês gravem e enviem para mim, para na próxima semana já começar a colocar no vídeo a leitura de leite de vocês, certo? Vou colocando um por dia. Se vocês forem me mandando, não sair o videozinho, eu vou colocando na ordem que me forem mandando os vídeos. Mas não esqueça de mandar. Porque o projeto de leitura seria na nossa escola, mas como nós não estamos lá, então vamos fazer, eu vou contar hoje a história para o meu colega, né? Assim o colega consegue ver você, tá com saudade, mas não vê você, quem sabe ele não vai ver nos vídeos, tá certo assim, gente? Fiquem com Deus, bom final de semana, aproveite o feriado, vão descansar, gente. Faça as atividades até hoje para você tirar o sábado e o domingo e a segunda para descansar, certo? Sei que tá um pouco cansativo, mas graças a Deus o ano está perto de acabar, né? Quem sabe não vem boas novas por aí, né? Graças a Deus a gente já vendo que já tudo se acalmando, tudo voltando ao normal ao pouco, então quem sabe? Falta pouco tempo para a gente até mesmo se reencontrar presencialmente, tá certo? Então, gente, fiquem com Deus, cheiro, descanse e aproveite o feriado. Vamos lá? Vamos para a nossa atividade extra. Hoje eu trouxe uma atividade extra na folha, certo? E essa atividade extra, nós vamos começar a trabalhar somente o LH, CH e NH. Não sei se vocês já viram no textinho que já existem essas palavras. Então, aqui, quando eu acrescentar, eu tenho galo, mala, velha, telha, mole, fila e fala. Sempre que eu acrescento uma nova letra a uma palavra, essa palavra vai gerar um novo som ou uma nova palavra. Então, assim foi com a família do RR, do SS. E agora nós vamos com a família do LH. O LH é lhá, lhé, li, lhó, lu, certo? Então, essa é a família do LH. Então, aqui você vai acrescentar o H depois da letrinha L. Então, eu tenho galo, vai ficar o quê? Galho, certo? Aí, ordene as sílabas e escreva as palavras. Tem o letebi, lobaru, botelha, lofite, reolha. Então, você vai fazer o desembaralhamento e escrever. Vou explicar melhor no vídeo, vou para o quadro explicar melhor a vocês como é essa formação dessas palavras. Pronto, como eu tinha falado com vocês, né, nessa aula aqui, vou dar mais ou menos como funcionaria a família do olhar.
Lá, lé, li, ló, lu. Vocês lembram que o H é mudo, mas ele quando vai chegar a uma junção silábica para formar uma sílaba complexa, ele vai possuir um som. Então aqui vai ter lá, lé, li, ló, lu. Que palavras eu posso encontrar? Galho, folha, coelho, joelho, rolha, certo? Então, eu tenho galho, coelho, rolha, folha e joelho, certo? Outra coisa que eu quero lembrar a vocês. Quando eu vou separar a palavra galho, eu tenho galho e eu vou ter galo. Se eu vou separar a palavra galho, ele vai ficar aqui, ó, galo. Mas quando eu vou separar galho, fica ga, essa sílaba sempre vai ficar junto, ló. As sílabas complexas, geralmente, na sua separação, elas ficam todas juntas, certo? Vamos lá. Aí, na atividade de vocês, tem dizendo o seguinte, certo? Primeiro, eu nunca vou começar uma palavra com LH, não. Ou ela vai estar no meio da palavra, ou ela vai estar no fim. Ó, como aqui, ó. Pé. E na palavra galho. Observaram que galho, ela vai estar aqui. O lho. E o ramalhete no meio da palavra. Então, ela nunca vai começar com LH. A palavra não vai começar. É com igual o RR e o SS. Eles não começam com essa letra. Aí, na atividade de vocês, tem dizendo o seguinte. Leia e complete conforme o modelo. Aí, já tem a palavra galo. Aí, diz assim, não é... Aí, tem um tracinho. Galo não é. Você só vai acrescentar o H aqui depois do L. Então, vai ficar galho. Certo? Aí, diz o seguinte. Mala não é. Então, você vai colocar. Mala não é. Você vai colocar o H depois do L. Vai ficar malha. Certo? Depois que vocês... Eu não vou fazer tudo que é para vocês fazerem. Depois que terminar, na atividade de número 2, ordene as sílabas e escreva a palavra. Quando eu vou ordenar uma sílaba, tem assim o seguinte, ó. Lé, té, bi. Pronto. Tem assim a palavra, né? Tá lá a palavra assim. Lembrando, eu nunca vou começar com LH, LH, não vou começar com LH. Então, para ordenar a palavra, eu tenho que saber se aquela palavra existe. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Té-bi-lé não existe. Então, vamos lá. Bi-lê-té. Existe. Então, nossa primeira palavra vai ficar o quê? Bi-lê-té. Sempre quando você for fazer a junção ou descobrir qual é a palavra, você leia as sílabas antes e tente juntar para você ver se aquela palavra existe ou não existe, certo? Então, essa é a nossa atividade. Pronto, voltando falando sobre a data comemorativa que vai acontecer segunda-feira, dia 7 de setembro. Nós já vimos falando sobre o que é o dia 7, né? Então, o dia 7 de setembro é o quê? Foi quando Portugal descobriu o Brasil. O Brasil não era uma terra habitada por pessoas como nós, quem vivia aqui eram os índios, né? Mas os índios, eles não eram alfabetizados, eles não sabiam falar a nossa língua, não se vestiam, não moravam em casas, moravam em oca, no meio da mata. Então, foi quando os portugueses por aqui passaram, descobriram uma nova terra e por aqui ficaram. E por aqui eles ficaram com um grande período. Dom João trouxe sua família para viver no Brasil, né? Tinha sua cidade lá, tinha seu país lá de Portugal, mas ele queria descobrir nova terra, então ele veio justamente para o nosso país.
Então foi que ele foi vendo, foi trazendo pessoas, foi chegando, veio para catequizar os índios, para que os índios aprendessem a falar, a se vestir, a se comportar como nós. E com o passar dos anos, o príncipe, o Dom Pedro veio, né? E se tornou príncipe regente do Brasil. Dom João precisou voltar a Portugal e Dom Pedro veio para ficar no lugar de Dom João e se tornar o príncipe regente do Brasil. Mas ele viu que o Brasil precisava de muitas mudanças. Alguns eram contra as coisas que Dom Pedro colocava, né, como base, e outros eram a favor. Então foi gerando vários conflitos. Os negros eram escravos, achavam que os donos, os ricos, tinham obrigação de fazer os negros de escravo, e assim foi vivendo esse tipo. Foi então que Dom Pedro viu que o Brasil precisava ser livre de Portugal. Não era para passar a viver sempre lá como rei, fazer o que eles quisessem, não. O Brasil precisava de coisas mais, como é que eu posso dizer? Mais elaboradas, mas que podia ser independente. Então foi um certo dia, depois de muitas reivindicações, depois o pessoal aqui do Brasil gostava muito dele, foi então que ele veio gritar o grande dia da independência, independência ou morte. Passava até uma novela, né, que falava justamente sobre isso, de qual conflito ele conseguiu viver. Então, o dia 7 de setembro é comemorado em todo o país, com desfiles, né? Em todas as cidades ao desfile da polícia, do exército, da cavalaria, dos carros, das escolas, para mostrar o quão a gente é grato a essa independência. Porque imagina, se isso tudo não tivesse acontecido, o Brasil seria um país totalmente ligado a Portugal, não tinha sua democracia, não era um país livre, né? Então a gente ia viver sendo a mercê de quê? De que Portugal fizesse. E nosso símbolo maior é a nossa bandeira, né? A bandeira do Brasil com as suas cores, certo? E o hino nacional também. O hino nacional é muito importante. O hino fala sobre tudo que tem no nosso país, sobre as riquezas, sobre as belezas. Aí, a independência do Brasil é feriado, que se celebra a emancipação brasileira do Reino de Portugal. O Dia da Independência do Brasil comemora no dia 7 de setembro de 1822, data que ficou conhecida pelo episódio do Grito da Independência. Então, em 1822, foi quando Dom Pedro empunhou a sua espada e gritou: independência ou morte. É esse famoso grito. Ou ele tornava o país independente, ou ele ia continuar lutando, ele ia morrer lutando, entendeu? Então, é esse grito. Eu vou deixar um videozinho para vocês encerrando essa semana com uma aulinha sobre o que aconteceu na época que Dom Pedro chegou aqui. A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro,
Ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: independência ou morte. Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Brasil, és do Brasil, a pátria.